Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Que na Almeida está escrito assim: ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Primeira coisa que essa palavra nos mostra: só o lugar certo não é suficiente. Eu preciso do lugar certo. E eu preciso fazer a coisa certa. Esses dias ainda, essa semana na verdade, eu falava isso com uma pessoa. Pessoa assim, pegou e fez malabarismo. Né? A bispa, no propósito, a bispa falou, né, trouxe aquela palavra: vinde para perto de José, vinde para próximo de José. Foi ou não foi? E essa, vamos dizer, essa família vinha muito bem. E eles, quando ouviram essa palavra, olha, a gente quer mais e vamos fazer mais, e é Deus falando conosco, e é Deus dando uma direção. Pois bem, pegaram e mudaram de onde estavam, que era outra cidade aqui perto, e aí mudaram para aqui perto da igreja.
o interessante é que enquanto eles estavam longe de José, eles estavam praticamente todos os dias na igreja. Sabe aquela coisa? Ainda quando eu chamei os dois, eu falei, mas o que aconteceu? Vocês vieram para perto e a atitude foi boa ou não? Sim ou não? Qual foi a causa, a motivação dessa mudança geográfica? Mais perto da igreja, né? Vou estar num lugar que agora, se eu quiser ir a pé à igreja, eu vou, chego, estou ali, dá para ir, dá para levar a criança, dá para fazer. Perfeito. Mas aí a pessoa vem para mais perto da igreja e vem menos à igreja? Isso é possível? Totalmente. Eu mudo e falei, mas peraí, antes, quando você morava em outra cidade, a primeira coisa que aconteceu foi a pessoa não concluir, não fazer como deve o propósito. E antes que morava ali há mais de 1 hora, a pessoa dava um jeito, criava um meio. É trem, é ônibus, é metrô, é carro, pega carona com quem vem de mais longe quando a data, o horário não dá. Mas aí vem para perto. A atitude foi excelente, mas ela não foi uma atitude completa. E nós vemos o começo aqui acontecendo isso. Todos nós aqui, eu começo me fazendo essa pergunta. Porque às vezes a bispa prega, né, e fala sobre o hiperfoco. Não é mesmo? 2 coisas é uma linha que a bispa prega sobre foco. Que ele tem que ser um hiperfoco e que ele tem que ser irresistível. Quer dizer, você vai ter coisas querendo te distrair, mas o teu foco tem que ser irresistível. A gente tem que ter o foco em Jesus. Porque senão a gente pega uma coisa, um acontecimento, um evento, uma área da nossa vida e coloca um hiperfoco nele. E a gente se foca tanto naquilo, e se aquilo não for Jesus, aquilo vai tomar o nosso ser. Por isso eu não me foco em vencer, eu não me foco em crescer, eu não me foco na cura, eu me foco em Jesus. Senão eu vou chegar num lugar onde aquilo está dizendo que acontece, que aquele tempo que aquilo acontece, a maneira, o meio, o modo como aquilo acontece, e eu não vou atingir o que eu quero, eu não vou estar com Deus, e aquilo não vai acontecer. O pai desse menino foi até Jesus. Foi até onde disseram que Jesus estava. Mas Jesus não estava ali. Então ele pega e entrega o filho dele para os discípulos de Jesus. Eles foram capazes, eles foram crédulos para curar o filho dele? Não. É como aconteceu com essa família. Eu vou, mas não faço o que eu tenho que fazer. Eu chego perto, mas eu não chego onde eu tenho que chegar. Às vezes isso acontece. Eu me esforço, eu coloco uma força, e eu até vou à igreja, mas eu nem toco, eu nem ouço Jesus. Eu não vejo Jesus. E por quê? Porque eu não fui até Ele. Porque eu não andei um pouco mais. Porque eu não me esforcei um pouco mais. Porque eu não insisti um pouco mais.
Porque eu me contentei em chegar até um ponto, em chegar até os discípulos, em chegar até o grupo onde, pelo menos está todo mundo aqui, tem uma aglomeração aqui, tem uma multidão aqui, porque tinha ou não tinha? Segunda-feira eu comecei essa semana útil dizendo isso. Cuidado, você que ainda vive seguindo fluxos, que você ainda tem muito dessa dependência de estar e fazer o que está todo mundo fazendo, de seguir as direções que está todo mundo seguindo. Não, mas está todo mundo aqui. Mas olha o tanto de gente que tem. Olha, mas a maioria está indo para essa direção, está indo para esse lado. Diga, isso não é para mim. O que não é para você? Seguir o fluxo, isso não é para você mais. Se você viveu assim uma vida inteira, desde pequenininho, desde criança, você sempre se sentia seguro quando você via todo mundo fazendo uma coisa, quando todo mundo estava falando uma coisa, você falava também, às vezes você nem sabia para onde estava indo, mas tinha uma multidão indo, você ia junto, às vezes na sua família todo mundo dava uma opinião, você dava a mesma opinião, mesmo não pensando, nem sabendo do que eles estavam falando. Isso não é para mim. Não é para mim. Eu tenho que estar em sintonia, eu tenho que estar alinhado com Deus. Não é isso? O meu alinhamento é com Deus, não é com as pessoas. Ainda que sejam as pessoas da minha família. Se elas não estiverem alinhadas com Deus, eu não me alinho, eu não me associo, eu não me alio com elas. Eu preciso estar atento à palavra de Deus. Eu preciso sempre estar ouvindo a palavra e buscando para onde está indo a nuvem. Então, não basta eu estar perto. Não basta eu estar onde está muita gente, se ali Jesus não está. E eu vejo quanto Deus tem falado isso. Das pessoas estarem em lugares que aparentemente são bons, de pessoas estarem numa direção que aparentemente está Jesus, de pessoas estarem perto, mas não terem chegado até Ele. E aí, o que acontece? Frustração, desgosto, discussão, porque eu esperava uma coisa, eu queria uma coisa, eu contei com uma coisa e aquilo não aconteceu. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós que nós cheguemos até Ele, até Jesus. Que Ele esteja acima de todas as demais coisas. Então, eu posso ter chegado à igreja para buscar uma cura, eu posso ter vindo à igreja para alcançar o pagamento de uma dívida, eu posso ter vindo à igreja para fazer a minha área sentimental vingar porque ela não vingava, para restaurar o meu casamento. Mas nenhuma dessas coisas, dessas bênçãos, conquistas, vitórias, vai me suprir como Jesus. O que eu preciso é de Jesus. Quem me salva? Jesus. Quem faz essa pessoa toda torta, por dentro e às vezes até por fora, ficar endireitada? Jesus. Quem muda o meu caráter? Jesus. Então, estar na igreja, ou como essa família, estar perto da igreja, ou mesmo estar dentro da igreja, não é o bastante. Eu preciso chegar até Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso falar com Jesus. Não basta falar com quem fala com Ele. Isso aqui é uma coisa que tem que acontecer hoje já. Tem gente que pede oração. Ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu casamento, ora pela minha vida financeira, mas a pessoa não ora.
uma oração, outra oração tem efeito na sua vida. Mas quando você aprende a orar, ora. Isso não impede, claro, você pede uma oração, uma concordância, aquilo que 2 ou 3 ligarem aqui na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus, porque eis que eu vos dou a chave dos céus. Mas tem gente que hoje pede oração para todo mundo. E a oração que já teve efeito, a oração que já trouxe alívio, cura, resposta, mudanças, hoje não traz mais. Por quê? Porque agora a pessoa tem acesso. Não a um obreiro, não a uma pessoa, mas agora ela tem acesso a quem? E não está chegando nele. Sabe, é uma maneira de eu terceirizar a minha responsabilidade. Tem gente hoje que sabe o que Jesus quer, sabe o que a palavra diz, mas não está fazendo. Tem gente que pede conselho do que já sabe a resposta. Porque o próprio Espírito Santo, o Espírito que estava em Jesus, falou com a pessoa. Você deve agir assim. Você deve fazer assim. Você deve se comportar assim. E a pessoa até conversa com um e conversa com o outro e fala, e vem para a igreja. E o que eu devo fazer? Mas isso aqui como é que deve ser? Ela já sabe. Aí a vida dela não flui, não prospera, não caminha. Por quê? Porque ela, podendo, não chega até Jesus. O pai do menino foi até o local, entregou o menino na mão dos discípulos e nada aconteceu. Aí vira uma discussão. Por que você não consegue? Tem alguma coisa errada na sua vida? Por que não deu certo? Por que eu saí de onde eu saí? E olha aqui o que está acontecendo, nada aconteceu, nada mudou. Mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Jesus, ouvindo a discussão ali, Jesus não podia ter, como muitos de nós faria, Jesus não podia... Aí, tá vendo? Já está discutindo. Está aí, cobrando, está aí, afirmando coisas, está aí julgando. Quer saber? Não vou gastar meu tempo com esse tipo de gente, não. Foi assim que ele fez? Ele ama. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão. E o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Aí o pai do menino fala, Senhor, mestre, eu te trouxe, ele fala uma coisa como se aquilo fosse suficiente. E isso, em nome de Jesus, vai mudar agora. As pessoas que ainda não se deram conta que elas mentem para elas e elas mentem na vida. Vamos ler de novo o que esse pai fala enganosamente. Ele estava se enganando e ali, eu não acho que ele teve a intenção de enganar Jesus, mas era como ele estava acostumado a viver. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Ele trouxe para Jesus o filho? Não. Ele trouxe até os discípulos. Isso é uma coisa que a gente precisa agora se cobrar. E não é se culpar. Vamos trocar a culpa pela cobrança. Porque tem gente que ouve algo como esse versículo, tem gente que aí, tá vendo? Eu só faço errado, aí tá vendo? Tudo que eu faço errado, nada dá certo, nada funciona comigo. Para de se culpar, se cobre. Qual que é a diferença? A culpa, você já se condena. Você já se coloca na situação como quem erra e não vai acertar. Como quem só vive a partir do passado, como quem só vive até o passado, quer dizer, não há presente para você fazer certo,
Não há presente para fazer diferente. Não há o presente para você ter uma atitude mental, física, verbal, nova e fresca, como a Bíblia diz. É assim ou não é? Tem uma atitude mental nova e fresca e sábia, né? É ou não é? Não dá para acrescentar? A pizza é sua. É ou não é? Não tem gente que fala assim, não quero orégano. Quem aqui gosta de orégano? Então põe orégano na sua. Não pode pôr? É sua ou não é? Então acrescenta mais sabedoria aí, ó. Porque tem coisa que você já sabe o que fazer, coloca algo mais. Então aqui, o que acontece? Tem gente que é desse jeito. Você percebe nos atendimentos, você percebe quando algo está errado, a pessoa ela fala uma coisa como se aquilo fosse verdade, e não é. E o problema não é para quem você está falando isso, se alguém ouvir, não, ele vai... Não é nada disso. Ele vai pensar que trouxe para Jesus, ele estava falando com Jesus. Eu te trouxe, meu filho. Que filho que você me trouxe, rapaz? Quem você é? Na verdade, ele trouxe até os discípulos. É igual a pessoa. Ela veio para perto da igreja. E agora ela não vem à igreja. Então, eu mudo para perto da igreja. E aí? Agora você mora na Moca, é isso? Em nenhum momento diz na palavra e nem nos cultos. A gente não falou, mudar para a Moca muda a sua vida. Ninguém falou isso aqui. Se alguém falou, me avisa que eu vou tratar. Vou ouvir esse culto aí, eu não ouvi. E vou tratar a pessoa aí, o pregador que foi. A gente não fala isso não. Você tem que investir na sua vida espiritual. Eu, particularmente, acredito que a pessoa, ela se dar a condição dela estar mais envolvida com as coisas de Deus, ela está dando um passo dos melhores que ela pode dar, e ela vai ter recompensa. Mas ela precisa dar o passo completo. Não adianta você mudar o teu CEP, está entendendo? Mudar o CEP não é mudança de vida. É uma direção de mudança. Então, tem gente que é assim, não, porque eu estou fazendo tudo. Não diga que está fazendo tudo. Não, porque agora eu estou dando mais a Deus. Vamos lá. Essa é uma expressão que a gente precisa repensar. Tem muita gente que fala, não, porque agora eu faço mais para Deus do que eu fazia antes. Eu dou mais a Deus do que eu dava antes. Mas antes você tinha menos também. Então, quando a gente analisa algumas pessoas proporcionalmente o que elas fazem hoje, o quanto elas se dedicam, o quanto elas doam materialmente, financeiramente, o quanto elas agora fazem coisas. Tem gente que, se a gente colocar a proporção do quanto antes ela era, quem ela era, quanto tempo ela tinha, quanta vida, quanta saúde, quanto entendimento, quanto dinheiro ela tinha, quanto agora ela tem, é muito provável na vida de algumas pessoas que essa conta ela vai dar menos. Está entendendo? Às vezes você está se prendendo à quantidade. Você está se prendendo a alguns números, mas você está esquecendo de elevar a proporção deles. Tem gente que no começo, no primeiro amor, tinha um tipo de atitude. Aí hoje mantém o mesmo tipo de atitude, com um pouquinho de avanço, e está falando, hoje eu faço mais. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o que Deus já te proporcionou. A começar pelo entendimento, pela visão. O acesso que você tem agora aos céus, à palavra.
Então não dá para você estar recebendo muito mais e fazendo quase a mesma coisa que fazia antes e estar dizendo para Deus que faz mais. Igual, eu te trouxe, meu filho. Não, eu não te trouxe. O correto seria ele dizer, eu trouxe aos teus discípulos. Que aí ele continua, né? Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, que expulsassem o espírito. Mas eles não conseguiram. E aí Jesus diz, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Aí ele trouxe o menino, e ele, o pai do menino, estava querendo, por que estava tendo discussão? Porque ele, não, aí, ó, vocês não conseguem, sabe, aquela coisa, vocês não dão conta, está vendo, vocês não têm fé. Quando Jesus disse, ó geração incrédula, ele estava falando com quem? Com o pai do menino, é ou não é? O pai do menino estava achando que os incrédulos eram quem era o incrédulo? Ele. Sabe aquela história de que, ó, você tem mais, você tem que me ajudar, ó, você pode, resolve o meu problema, ó, você é assim, então você tem que fazer isso para mim, por mim, você pode. Eu não posso. Eu não tenho. Eu não dou conta, então faz por mim, faz para mim. Sabe me ajuda aí. Se você pode ajudar, ajude, faça, doe, levante pessoas, aconselhe, ore mais, interceda. Mas não deixa ninguém dizer que a vida dela depende de você. Que o resultado da vida dela depende de você. Jesus disse para ele, ô geração incrédula, até quando? Até quando eu estarei com vocês? Quer dizer, Jesus já estava preparando, vai chegar uma hora aqui que só vai ter eles. Só vai ter eles. Então, não adianta você dizer que você tem fé e você vem para trazer para mim, mas você deixa na mão deles. O que a gente anda fazendo assim? Que a gente sai de um lugar, fala para a mulher da gente, ó, estou levando o nosso filho lá para Jesus, mas na verdade eu entrego nas mãos e eu nem creio que eles vão conseguir mudar. Isso é violentar a sua consciência. O que é violentar a consciência? É fazer o que o Saul fez quando ele, pressionado pelo exército, não lembro agora se era midianita, malequita, uma coisa assim. Ele não usa essa expressão? Quando vi, né, que os amalequitas estavam se aproximando, o exército, enfim, eu não lembro agora qual que era o povo. Antes que alguém, não era malequita, era midianita, não era midianita, era tal, não lembro agora, era inimigo. Quando vi que o exército inimigo estava se aproximando e que você ainda não tinha chegado, ele usa numa das traduções a expressão forçado pelas circunstâncias, mas ele diz o quê? Violentei-me e ofereci o sacrifício. Por que ele diz violentei-me? Eu tenho consciência de que eu não devo, não posso, que não é para mim, que não é o que eu devo fazer, mas eu faço. Eu tenho consciência que eu devo ir até Jesus. Eu peguei meu menino aqui, meu filho, e vou até Jesus. Eu falei para minha mulher que eu ia até Jesus. Eu saí de casa para chegar até Jesus. Mas aí eu chego onde está a multidão, onde está todo mundo. Se está todo mundo aqui, deve ser algo bom. Você está entendendo? Tem muita gente assim, em todos os sentidos. Eu vejo, né, como é que você mede as pessoas? Como é que você mede as pessoas? Tem duas formas de você saber quem é uma pessoa.
fica muito tempo com ela em silêncio. Vai chegar uma hora que alguém vai falar alguma coisa. Ela vai falar o quê? O que está dentro dela, é ou não é? Se ela quiser um assunto, alguma coisa, tal. Ou quando ela é pressionada e ela não teve tempo de se preparar para a resposta. Então tem gente que às vezes você está aí, está fazendo alguma coisa junto, aí vem o assunto que a pessoa tem. Aí agora o momento, né, os assuntos do momento são os políticos, né? Não é a política. Tem gente que fala cada coisa. Olha, porque fulano tal é isso, porque fulano é assim, porque fulano... E eu que não sou mais torcedor de político, já tive mais, vamos dizer assim, já tive mais expectativas com pessoas assumindo poder. Já tive mais, óbvio. Eu estou aqui, estou sujeito à lei, vou votar. Isso não vai mudar, né? Mas eu não vou até alguém achando que esse alguém vai mudar a minha vida. Eu não voto em mudança. Eu gero mudança. Está entendendo? A minha mudança não vai triangular. A minha mudança tem que ser direta. Eu não vou votar em alguém e depositar minha confiança, a confiança da mudança da minha condição financeira, a mudança da minha moradia, a mudança da minha vida, do meu contexto, em uma pessoa, seja ela quem for. E aí vamos listar essas pessoas, quem podem ser. Hoje tem muita gente acreditando que um prefeito, seja aqui em São Paulo, seja na sua cidade, onde você estiver aí, um prefeito novo vai mudar a minha vida. Não vai. Tem gente que condiciona essa mudança ao pastor, ao pregador. O pregador tal vai mudar a minha vida. A oração do pregador tal vai mudar a minha vida. A pregação do pastor tal, do pregador tal, do bispo tal, do obreiro tal vai mudar a minha vida. Não vai. A localização, se eu mudar daqui para tal lugar, vai mudar a minha vida. Não vai. O que muda a vida de uma pessoa é o que Jesus falou para o pai do menino. Quando Jesus tratou o problema daquela família. Qual que era o problema daquela família? Incredulidade. E a incredulidade gerava meias atitudes, atitudes incompletas, gerava doença, possessão maligna. A incredulidade fazia com que o menino ficasse doente, que o pai ficasse revoltado, que o pai culpasse pessoas e transferisse a responsabilidade para pessoas. Por que vocês não resolveram meu problema? Eu te trouxe. Mentira, não foram eles, não eram eles que tinham que crer, era o pai. Tanto que olha como que esse homem, que era um homem, vamos colocar aqui, irresponsável, não sei se a palavra seria irresponsável, eu estou querendo uma outra palavra que é ingrato, inconsequente, porque quando você lê isso aqui, Jesus disse assim, né? O pai do menino ainda, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa... Não, quer ver o versículo que eu quero ler? Esse aqui, Então eles o trouxeram, o 20. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Isso aqui, toda vez que essa palavra é pregada, eu e todos os pregadores devem parar nesse versículo e devem falar sobre ele.
porque isso é importante demais para a igreja, para todos nós. Que, então, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. O que significa isso? Que no mundo espiritual, os espíritos têm vida, eles veem as coisas, eles veem a mudança iminente e eles reagem, porque eles têm algum poder. Tem ou não tem? Por que isso é tão importante para a igreja? Porque é comum isso acontecer. Quando a pessoa está mais perto da mudança dela, algo muito ruim acontece para impressioná-la negativamente. E é para ela ficar impressionada e logo em seguida, o que, gente? Intimidada. E aí ela desistir. Porque veja que sempre há um espírito de intimidação querendo nos manter no mesmo lugar de sempre. Olha quanto que nós pregamos, quanto que a bispa falou, inclusive no propósito dos 52 dias, sobre a intimidação. Inclusive a primeira fortaleza é a fortaleza da intimidação, que é a fortaleza de Jericó. Não é mesmo? A primeira, por quê? E a maioria não passa da primeira, sabia? Você reparou que no começo do propósito tem um número de pessoas, já na primeira semana já tem gente que fica pelo caminho, não é assim? Tem gente que para lá na quinta, na sexta, lá na última, mas tem gente que a primeira, por quê? Porque na primeira já, porque a pessoa ela vem para a igreja, não, agora eu vou fazer 52 dias. Ou tem gente que pega e fala, não, essa semana agora eu vou na igreja, olha, essa casa firme eu vou orar, eu vou passar 24 horas, 25 horas na igreja, olha, essa madrugada eu vou orar, agora que está fazendo frio de novo, está chovendo, eu vou para a igreja hoje porque eu vou fazer isso. O Espírito, quando viu Jesus, quando o Espírito viu Jesus, se tem um Espírito na minha vida, se tem um Espírito na sua vida, ele vê Jesus antes. Ele vê o que de Jesus? Ele vê o que ele viu? A proximidade. Veja que antes isso não aconteceu. Porque Jesus não estava ali. Estava? Não estava. Não foi curado, não deu nada, não aconteceu nada. Mas quando ele chegou perto, quer dizer, quando o Espírito viu, Jesus, é Jesus ali, ó. Ele começou a agitar o menino, jogou o menino no chão, fez o menino rolar, se machucar. Quer dizer, no começo, a situação ficou melhor ou pior? Pior. Então, não se deixe enganar. Não se impressione com as coisas que quando você toma a decisão, não quer saber, então vamos, eu cheguei até perto, agora eu vou chegar até Jesus. Não, eu mudei para a Moca, não, agora eu vou para a igreja. Não, eu comecei, não, agora eu vou fazer mesmo. Não precisa nem de você falar, olha, é verdade, isso aqui piorou, isso aqui deu um levante aqui, teve uma situação aqui que complicou. É assim mesmo. Olha, eu peguei lá a empresa, fui abrir, agora me apareceu essa burocracia, agora tal pessoa se levantou, agora tal situação está mais complexa. É assim mesmo. E olha o que Jesus faz. O menino está lá, rolando, né? O menino no chão, rolando, espumando pela boca. O que Jesus faz? Espírito mudo e surdo, sai do menino. Ó Jesus. Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas,
Olha o pai do menino dando uma cutucada em Jesus. Mas o senhor pode fazer alguma coisa? O senhor pode fazer alguma coisa? Tem compaixão e nos ajuda. Por que ele falou isso? Porque o menino estava lá rolando, espumando pela boca e Jesus estava perguntando. Meu Deus do céu, Jesus hoje seria tudo, né? Cancelado, criticado, seria esculachado. Jesus hoje seria o insensível dos insensíveis. Você já parou para pensar? Se Jesus voltasse hoje e tivesse um tempo na terra, quantos cristãos, inclusive, que cara insensível, olha aí, o menino estava lá espumando a boca e ele estava conversando com o pai do menino. Por que você acha que o pai falou o seguinte, mas se o senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão, nos ajuda. O que Jesus responde para ele? Se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui Jesus dá duas respostas. Jesus mostra para ele o seguinte, se você crer, faz alguma coisa. Tudo é possível ao que crê. O que o pai do menino fez? Eu creio. E o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Quando ele falou, eu creio, o que aconteceu? Nada. Aí ele fala a verdade agora. Me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus fala, espírito surdo e mudo, sai da vida desse menino e não volte a entrar nele. O menino ficou como morto. Você vê alguma hesitação em Jesus? Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, e agora? Jesus vai lá, levanta o menino, está bem. O pai do menino era bom para cobrar os outros, para criticar os outros. Mas o que ele estava entregando de fato para o filho dele, para a família dele, para a vida dele? O que ele estava entregando? Incredulidade. E incredulidade não ajuda a tua vida, não ajuda a tua família, não ajuda os teus negócios. Incredulidade é o resultado de quem vive criticando, de quem faz até um ponto. Não, eu chego até perto, mas não entro. Jesus cria. Por isso que ele chamou aquele homem de geração incrédula. E hoje tem uma geração incrédula também. Mas aqui, cada pessoa, cada homem aqui tem que sair de ser a geração incrédula para se tornar a geração eleita. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita. Um povo santo, geração eleita. Eleita é aquele que crê. Hoje é o dia de você tirar, sabe, esse espaço que está faltando para chegar até Jesus. Parar de criticar quem não resolve seu problema. Quem vai resolver seu problema é Jesus quando você crê em Jesus. Quando você chegar até Jesus. Quando você entregar o que pode entregar para Jesus. E não falar e querer convencer a Deus, a igreja e o mundo que está fazendo tudo. Se tivesse fazendo tudo, estaria vivendo tudo. Não está vivendo tudo que foi prometido porque não está fazendo tudo que foi exigido. Faça. Não minta mais para si mesmo, para as pessoas. Eu te trouxe meu filho. E Jesus não era de dar esse tipo de resposta, né? De ficar cobrando satisfação, né? Não me trouxe, não. Jesus só deixou ele falar. Fala. Depois Jesus fez a parte dele também. Ele começou a falar, desde quando é assim o menino? Ali, ó, aquela coisa. Mas quanto tempo faz? Como que é? Senhor, se o senhor puder ajudar, se o senhor puder ajudar, tem compaixão. Está entendendo como é que ele falou compaixão? Como é que está o menino? Tem compaixão de nós. Tem compaixão. O senhor pode fazer alguma coisa? E aí Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem diz,
eu creio, mas aí finalmente ele diz a verdade. Me ajuda na minha incredulidade. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. É por causa da incredulidade que tem gente que não está fazendo o que devia estar fazendo e, ao mesmo tempo, está falando o que não devia estar falando, o que não devia estar fazendo. Muda isso. Creia. Chega até Jesus, não perto dele. Tenha fé de mudança. E não fé para olhar, para julgar, para criticar. A fé é para exigir dos outros as atitudes que você pode tomar. Porque está ele lá, mas tem compaixão de nós. Tudo é possível que crê, meu filho. Eu creio. E ele deve ter pensado, meu Deus do céu, eu não consigo. E agora, o que eu faço? Senhor, então me ajude na minha incredulidade. Agora falou a verdade. Então agora, espírito imundo, ele não tem fé, eu tenho. Eu te repreendo agora. Espírito surdo e mudo, sai da vida do menino. E não volte a entrar nele. E foi o que aconteceu. Só que veja que o menino estava tão dependente, o menino estava tão possesso por aquele demônio, que quando o demônio saiu, o menino ficou como? Morto. Sabe o que significa isso? Por isso que o menino não falava nunca. Porque a vida do menino estava sendo totalmente possuída pelo demônio. Que assim, ele ficou desmaiado quando o demônio saiu. Era todo o tempo ele estava possesso. Não era só quando ele jogava o menino na água ou no fogo. Era todo o tempo. Por quê? Porque não havia fé. Ninguém naquela casa lá tinha fé para repreender. Tinha fé ali para trazer o poder de Deus para a vida daquele menino. Até ele encontrar Jesus. O pai encontrou Jesus, o menino encontrou Jesus, o demônio encontrou Jesus, e uma vez que a gente tem um encontro, que a gente chega até Jesus, a vida da gente não é mais a mesma. Se a tua vida é a mesma de quando você chegou à igreja, você até está na igreja, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Porque você vê, o pai mudou, o menino mudou, aquela família mudou. E assim tem que acontecer na nossa vida também. Então chega até Jesus. Viva a transformação, a libertação. Se tem coisas na tua casa que você está vendo aí, que é um demônio que está conduzindo. O demônio conduzindo o teu casamento, o demônio conduzindo a vida dos teus filhos, as palavras, o que sai da boca dos teus filhos. O demônio conduzindo aí, teu cônjuge, conduzindo a tua vida com mentiras ainda. Você conta uma coisa que é meia-verdade. Meia-verdade é igual uma mentira. Meia-verdade não existe. Existe mentira e verdade. Não existe nem meia mentira, nem meia-verdade. Se não é uma verdade inteira, é uma mentira inteira. Está entendendo ou não? Se não é uma verdade inteira, é uma mentira inteira, e não o contrário. Então, chega de viver de forma incrédula. De ter a oportunidade e aproveitá-la metade. A Bíblia diz, aquilo que vier a tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Se levante, por gentileza. Com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Veja que nós temos aqui um homem. Geralmente a gente vê isso aqui numa mãe. Mas aqui era um homem, era o pai. Ou seja, esse homem até teve uma boa atitude. Está cheio de homem aí que a gente ouve assim, ele é um homem bom. Ele é até um homem bom. Ele é gente boa. Ele é boa pessoa.
Tem gente que até já, fazendo juízo de valores, não, ele tem boa intenção. A gente nunca sabe se a pessoa tem boa intenção. A gente sabe se a pessoa tem boas atitudes. A gente sabe se a pessoa tem boas obras. Porque a gente recebe atitude. Não cabe a nós julgar se é boa ou se é ruim. Cabe a nós aceitar, receber ou não. E não julgar. Então eu já não diga, tal pessoa tem boa atitude, está certo. Tem boa intenção, não. Tem uma boa obra, está certo. Como também está errado falar que aquela intenção está errada. Eu não sei da intenção. Esse homem teve uma boa atitude, mas não uma atitude completa. Porque nenhuma atitude, por melhor que seja, sem fé, ela sempre será incompleta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente só tem uma atitude completa, a gente só tem uma obra completa, aquela que dá resultado, aquela que transforma, aquela que cura, aquela que abençoa, aquela que edifica, que constrói, quando a gente agrada a Deus. E a gente só agrada a Deus pela fé. Não adianta eu ter uma atitude que eu posso vir aqui fazer um culto e você amar o culto. Você gostar da palavra, você gostar do louvor e ficar encantado. Mas se aquilo não foi feito por fé, aquilo não agrada a Deus e aquilo não vai trazer os resultados que poderia e deveria trazer. Tem que ser pela fé. Não basta ir até um ponto, por melhor que foi a direção, vai até Jesus. Mas esse homem pelo menos ficou ali, né? Tem gente que chega, não recebe e vai embora. Tem gente que nem vai até Jesus, não tem resultado e vai embora. Teve aquele dia que você já veio à igreja, que você buscou, orou, pediu oração, que participou de um trabalho, e de repente não sentiu nada, não aconteceu nada, não mudou nada, nem para pior, inclusive. E não adianta você colocar a culpa na igreja, eu não estou falando nessa, eu estou falando em qualquer um. A culpa na igreja, no pastor, no pregador, na situação, porque ele não prega bem, porque a igreja não tinha muita gente, porque eu acho que não foi, que o pastor não estava com fé, eu acho que tal coisa não estava boa no dia. Não, quando você crê, você tira de Deus o melhor, você vive milagres. Mas e se eu não creio? Ore a Deus como aquele rapaz. O pai do menino falou com Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque o Senhor está dizendo que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E se eu creio, tudo é possível a mim. Se você crê, tudo é possível a você. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu peço, meu Pai, que aqui agora todo tipo de incredulidade que ainda existe, que ainda perdura, que está afetando, atrapalhando, pesando os corações, que caia por terra, Senhor. Joga por terra agora todo espírito, meu Deus, de incredulidade. Aquilo que ainda amarra a vida dessa pessoa, aquilo que impede essa pessoa de dar o próximo passo. Quantos aqui dão alguns passos, mas não dão todos os passos que devem dar, que já ouviram, que já sabem que devem dar?
porque a incredulidade impede, amarra, bloqueia, coloca limites, impõe situações. E eu oro, Senhor, e eu peço, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora venha derrubar, que o Senhor venha jogar por terra toda incredulidade, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar da tua unção agora, para quebrar todo jugo. Quantos aqui, Senhor, receberam a incredulidade como uma herança, cresceram num ambiente de incredulidade, de ceticismo, que estão, meu Deus, até hoje na companhia das mesmas pessoas. Quantos, meu Deus, que buscaram, e ainda mais agora, com tanta gente até se dizendo cristã, indo para a mesma linha, e eu agora clamo ao Senhor pedindo, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. E se há, meu Pai, essa tendência, essa inclinação pela incredulidade, que esse elo agora com esses espíritos malignos, silenciosos, apáticos, tímidos, que vão, meu Deus, aos poucos, neutralizando todo o poder espiritual que nós temos, eu quebro agora esse elo, esse vínculo, eu desfaço essa maldição, eu quebro, meu Pai, palavras que foram declaradas, que impossibilitaram, meu Deus, um levante na fé, e eu declaro que haja mudanças, que haja uma postura, uma atitude de fé sendo entregue, sendo derramada agora, que te agrade, que o Senhor olhe, veja, receba e possa, meu Deus, nos recompensar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha fazer na nossa vida, que o Senhor venha, meu Deus, operar na nossa vida em nome de Jesus. Levanta cada um aqui, meu Pai, como homens, como pessoas crédulas, daqueles que creem e que vivem o impossível, daqueles que alcançam libertação e que geram libertação para a sua casa, para a sua família, daqueles que se levantam e vão até o fim em cada propósito, que não se contentam e não param no meio, que não chegam perto, mas chegam no destino, que não se aproximam, mas que chegam até o Senhor e que vivem com o Senhor. Nos abençoa, meu Deus. Eu oro e declaro a tua bênção sobre cada um. Que aqui, meu Deus, venhamos sair com libertações, com transformações, com conclusões, que nada seja, meu Deus, deixado até um ponto, mas que seja vivido integralmente, que a conclusão venha do Senhor e que a bênção venha do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse de bênçãos e eu declaro bênçãos sobre cada pessoa que aqui recebe, que na transmissão recebe, que assim o Senhor faça e realize na nossa vida nesse dia, em nome de Jesus, amém.